Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender um dos segredos mais miraculosos dos dias atuais. Principalmente porque a Igreja Católica removeu o livro de Enoque nos últimos 150 anos do cânon bíblico. Claro, né? O livro de Enoque fazia parte. Inclusive a Bíblia, versão etíope, você ainda dispõe do livro de Enoque acrescentada aí à sua obra. Mas a Igreja Católica decidiu remover esse livro. E nós vamos entender o porquê. Porque anjos aos quais você nunca ouviu falar são mencionados nessa parte bíblica. E histórias das mais miraculosas que farão sentidos no século XXI estão presentes. E você vai se aventurar por essa história não oficial, mas que traz segredos aos quais nunca antes foram revelados. Você, após assistir esse vídeo, não será mais a mesma pessoa. Isso eu posso garantir. Mas eu peço encarecidamente para você apoiar esse projeto. Dá muito trabalho desenvolver e construir esses e-books. E eles estão disponíveis, é claro, lá no nosso Telegram. Dá bastante trabalho desenvolver isso aqui. Então eu peço para você deixar o seu like e poder também compartilhar esse vídeo com seus familiares e seus amigos. Isso vai ajudar a divulgar esse projeto para que a gente possa continuar com esse trabalho aqui. Quem quiser conhecer o meu trabalho, desatar as amarras do sistema, já entendeu o sistema de subserviência e escravidão que o governo coloca na vida de cada um. Quem quiser o meu contato pessoal, tem links aí na descrição e também no e-book, tá? Então, por exemplo, no nosso e-book, você tem aí as referências de onde você consegue me encontrar, tá? Então é só você acessar por aqui. Pois bem, senhores, esse e-book ele está disponível no Telegram, assim como o outro e-book também dos dois sóis na Terra também já está disponível, tá? E você acompanha o nosso trabalho por lá também, tá? Essa aqui é uma videoaula extensa. O que eu vou falar de segredos que nunca antes estiveram disponíveis ao público, muito menos na internet. É uma aula que provavelmente, facilmente vai passar de uma hora aqui, tá? Mas é algo muito importante que eu preciso falar para vocês. Pois bem, Enoque e os Vigilantes, a história secreta de Azazel, Eva e Lumiel, ok? Inspirado no autor Michael Howey e sua obra Enoch the Watchers, The Real Story, ok? Foi inspirada nesse artigo, nessa história que ele mesmo desenvolveu, ok? Pois bem, senhores, vamos pegar aqui uma parte histórica para você entender aonde eu quero chegar. E aí nós vamos falar de coisas miraculosas, as quais vão deixar vocês aí de olhos abertos. No ano de 2002, o jornal britânico The Sunday Telegraph informou que o Vaticano havia proibido a veneração daqueles anjos que não apareciam nos textos autorizados na Bíblia, tá? Ó, isso é muito importante, ponto positivo para você não adorar anjos. Só que nós estamos falando da Igreja Católica, onde tem adoração de santo para tudo quanto é lado. Porém, alguns santos, alguns anjos em específico, foi emitida uma nota para não adoração, né? Então é isso que nós vamos tentar entender aqui. Essa foi uma tentativa de conter a influência de grupos anônimos da nova era, concordo perfeitamente, que supostamente recrutavam novos membros dentro da Igreja Católica Romana. Até aqui o ponto positivo, tá? No futuro, as orações deveriam ser dirigidas apenas aos três anjos: Miguel, Gabriel e Rafael. Isso aqui é. Quantas vezes que vocês não viram adorações de anjos, orações para anjos, que é feito da Igreja Católica? Até aqui normal, nada de excepcional. De acordo com o apócrifo e proibido livro de Enoque, esses eram os seres angélicos responsáveis por prender os anjos caídos, os Fallen Angels. Iníquos ou vigilantes, Witchers. Vigilantes é uma classe de anjos que não é falado na Bíblia, mas é um anjo que tem. O único anjo que tem formato humano são os vigilantes. Mas nenhuma outra classe de anjos tem formato como seres humanos. Apenas os vigilantes são anjos com formatos humanoides. O resto não tem nada a ver com seres humanos. Tu pega o Tronos, engrenagem com vários olhos. Tu pega
serafins são basicamente réptil, parará-pururu, lianos, né, com asas, serpentes divinas e aladas. Tu pega os querubes, são anjos com cabeça de touro, águia, ser humano e boi ou de leão, né? E com quatro asas. Não tem nada a ver com o ser humano. Então, os únicos anjos a qual se assemelham aos seres humanos são os vigilantes. E agora a coisa vai começar a fazer sentido para vocês, tá? Olha só. Então, os que transgrediram a lei de Deus foram os vigilantes, que desceram à terra e fornicaram com as mulheres, gerando descendência híbrida. Perceba que quem coabitou com as mulheres não foi Lúcifer, não foi Azazel, não foi Miguel, o arcanjo, não foi os anjos tronos, os serafins, foi justamente os vigilantes. Por quê? Porque os vigilantes, eles são semelhantes aos seres humanos. Os anjos vigilantes são semelhantes aos seres humanos. Então é compatível não só o DNA, mas eles são realmente semelhantes. 98, 99% de semelhança. Tá? A reportagem dizia que a igreja primitiva havia excluído o livro atribuído ao profeta e patriarca Enoque do Velho Testamento, da versão autorizada da Bíblia, porque ele descrevia esses anjos caídos e suas atividades. Né? Imagina só você descobrir que não existe só um sol. Existem vários sóis, como eu gravei um vídeo falando. Imagina você descobrir que não tem só uma terra, né? Que existem camadas do céu para cima e camadas para baixo de existências inferiores. Imagina você começar a ver que tem abertura de portais. Pô, o livro de Enoque fala sobre portais o tempo todo. Quem são os vigilantes, né? Os 200 anjos caídos e por que a igreja primitiva e o Vaticano moderno estão tão preocupados com o conhecimento da humanidade sobre esses seres divinos? Pois bem, nós vamos falar agora, tá? É preciso lembrar, quem ainda não sabe, que a própria Bíblia menciona os anjos caídos, gigantes e híbridos, tá? Então aqui é uma referência de Gênesis 6, onde fala: "E aconteceu que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, aqui são os vigilantes, ok? Que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as quais escolheram." Então os anjos, eles desceram pelo monte Hermon Armon, que significa amaldiçoado hoje em dia, e coabitaram com as mulheres. E os anjos são exatamente isso aqui, ó. Os vigilantes são exatamente isso aqui. Eles são seres humanos com asas, tá? Esse é o biofísico dos anjos no formato de vigilantes. Então eles são exatamente parecidos com os seres humanos. E aí eles desceram, deserdaram do trono de Deus e vieram para a Terra, tá? Tradicionalmente, os Ben Elohim, os filhos de Deus, somavam várias centenas e desceram à Terra, originalmente no Monte Hermon, na Palestina, ok? Significativamente, esse era um lugar sagrado, né? Tanto para os cananeus quanto para os hebreus, que invadiram sob sua terra o comando de Abraão. Depois que veio se tornar um lugar amaldiçoado, tá? Em tempos posteriores, foi chamado de santuário de Baal, tá? Zeus, Hélios e Pan, a deusa Astarte, né? E foram construídos em suas encostas. Os filhos de Deus, né, os anjos caídos, também eram conhecidos como os vigilantes, né, e muitas vezes conhecidos como os Grigori e os Irim. Tá? Na mitologia judaica, os Grigori eram originalmente uma ordem superior de anjos que viviam no céu, mais elevado com Deus, e se assemelhavam aos seres humanos em sua aparência. Coloca na sua cabeça que lá em Gênesis fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O ser humano, Adão, o primeiro, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a criação divina dos seres humanos é uma criação embutida num alto atributo. Num alto atributo. Eu não posso confirmar aqui, mas eu creio que os seres humanos estavam acima dos querubins. Tá? Se você pega a Caverna dos Tesouros, o livro de Azar, tem referências que antes do pecado, Adão era temido pelos anjos, até mesmo pelos querubins. Então os querubins, eles davam uma certa distância para Adão, tinham medo de Adão. Né? Então Adão estava acima dos querubins, e querubins já é uma hierarquia alta. Os querubins eles perdem apenas para os serafins e para os tronos, da classe de anjos. Tá? E você tem os vigilantes, e é dito que os vigilantes,
eles eram um nível bem parecido com o dos serafins. Só não superavam tronos porque são anjos que estão no passado, presente e futuro. Tronos são anjos que viajam pelo tempo. Então, nenhum anjo tronos deserdou, porque eles veem o futuro, eles veem o passado, eles veem o presente, e nenhum deles vai querer contemplar a perdição, né? E aí você tem aí os vigilantes que estão num nível bem alto, assim como até acima dos querubins. E são anjos com formato de seres humanos, tá? E outra coisa, estes anjos, eu vou falar aqui se vocês vão entender, tá? O título vigilante significa simplesmente aquele que assiste, aqueles que assistem, aqueles que estão acordados, ou aqueles que não dormem. Esse título reflete a relação única entre os vigilantes e a raça humana desde os tempos antigos. Então, o vigilante é o anjo que assiste a criação humana. Você tem ali um. Como é que é o nome daquele desenho? Tem um. Não é Era de Ultron, não, os Vingadores. Né? Você tem lá os Vingadores. Eles lançaram um desenho animado dos Vingadores. Eu não estou a par de Hollywood, tá? Mas lá nos Vingadores, você tem lá a questão daquele cara que queria governar o mundo, dividir o universo inteiro pela metade. Pois bem, tem uma versão animada, né? Uma versão animada. E nessa versão animada tem um anjo chamado Vigilante, que é responsável por observar a Terra e não interferir. Por quê? Porque na história lá desses Vingadores, a raça desses anjos interferiram num planeta, né? Ajudando os seres humanos com tecnologia, com conhecimento, só que a raça humana se autodestruiu. E aí eles fizeram um mútuo juramento que não iriam mais interferir, né? E eles apenas observam, tá? E aí tem essa história por trás que é bem semelhante à Bíblia. Então você olha lá pra Hollywood, tu olha pra aquela galera que faz filme, pô, cara, de onde é que eles tiraram que existem os vigilantes que estão observando o desenvolvimento da raça humana e de outros planetas? Bom, onde é que esses caras tiraram? Da Bíblia, dos livros canônicos, dos livros, até mesmo dos livros apócrifos. É dali que esses caras tiraram, tá? Na tradição esotérica luciferiana, eles eram uma ordem de elites especiais de seres angélicos, criados por Deus para serem pastores terrenos e dos primeiros humanos primitivos. Então, lá para a história de outra crença, que é o luciferianismo, na verdade, esses anjos eles eram os que deveriam guiar a humanidade. Tá? Eu já discordo um pouco disso, né? Mas eles eram os que deveriam guiar a humanidade. Era sua tarefa observar e zelar pela espécie humana emergente e relatar o seu processo. No entanto, eles foram confinados pela primeira diretriz divina de não interferir na evolução humana. Por que você não vê anjo voando pelo céu? Por que você não vê, pô, cara, tanto anjo nesse universo? Por que você não vê um anjo com asas voando pelo céu? Existe uma diretriz, uma lei divina, com uma severa punição para que anjos não interfiram na criação humana. Qualquer anjo que tentou interferir foi confinado ao Sheol. Foi confinado às prisões plasmáticas, que eu já vou falar aqui. Então, existe um consenso para que eles não se revelem. Todos os que se revelaram foram capturados e presos. Então, não se revelem. Existe uma questão. Agora, quando Deus assim envia um mensageiro, um Malak, que é uma classe de anjo menor, esse tipo de anjo, que apareceu para Ló, para Abraão, até para Jesus Cristo, esse tipo de anjo inferior, ele é amando de Deus, ele tem uma permissão, né, um permécio para poder fazer a sua missão. Isso de forma sigilosa. Todas as vezes que os anjos aparecem, muitas vezes, na grande maioria das vezes na Bíblia, eles não estão em sua divindade, não em sua pleiade, não estão, eles estão simplesmente no formato humano. Depois eles desaparecem. Claro, tem momentos em exceções que aparecem anjos, tipo o nascimento de Jesus Cristo. Mas são momentos e raras exceções, né? A maioria deles se camuflam como seres humanos. Provavelmente você já se deparou com algum anjo, você já conversou com algum anjo sem nem mesmo saber. Eu me lembro, tinha uma história do Fernando Bartolomeu, que ele ficou perdido, né? Ele precisava chegar até um lugar, ele ficou perdido, começou a ficar à noite, o lugar era tenebroso, era perigoso, e ele precisava de informação para poder sair dali. Ele estava a pé, e aí, sem encontrar ninguém, ele começou a orar para Deus,
e de repente apareceu um cara, né, falando com ele assim, ó, vai por aqui, para você ir, você tem que andar 3 quarteirões, depois você vai virar, fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. E ele conseguiu essa informação com esse cara. E quando ele foi embora, o cara falou assim, vai em paz, Fernando. Falou assim, vá em paz, Fernando. Só que Fernando não tinha falado o nome dele, né? E aí, tipo, você vê nitidamente que é um anjo, né? Aí ele foi embora, né? Depois ele chegou em casa, ele começou a raciocinar e percebeu que aquilo ali era algo divino de Deus, né? Então, muitas vezes, os anjos de Deus aparecem, nos ajudam. Muitas vezes, por exemplo, o cara tá pra pular na ponte, o cara tá louco, doidão. Teve um dia ruim, brigou com a mulher, não sei o quê. Aí de repente aparece um cara do nada e começa a conversar com ele, né? E aquele cara convence aquele cara a não pular, não fazer besteira nem nada. E aí o que acontece? Aquele cara, se você olhar registro histórico, nunca teve dados daquela pessoa, nunca existiu. E aquela pessoa, na verdade, é uma manifestação do anjo que veio a mando de Deus para interferir naquele momento, para que você tenha uma segunda chance. Isso acontece demais. Raro é você não ter um momento como esse. Só que é a mando de Deus. São conhecidos como os Malak, tá? Os anjos que vêm em formato humano e nos guiam, tá? A mando de Deus. Pois bem, vamos continuar para você poder entender aqui, tá? Infelizmente, eles decidiram ignorar, né, o comando de Deus e desatar suas ordens e se tornar professores para a raça humana, como repercussões infelizes para eles e para a humanidade. Né? Tentaram ajudar a humanidade a se desenvolver, mas olha o resultado final, meu irmão. Nós temos aí hoje o Transdragão. Né? Importante não confundir os Enoques, tá? Isso aqui eu vou deixar bem claro, que é o seguinte. Nós temos Enoque, que é filho de Caim, né? E temos Enoque, que é filho de Jared. Nós estamos falando de Enoque, filho de Jared, que andou com Deus e depois nunca mais foi visto, tá? Muitos dizem que virou Metatron, depois eu faço um e-book sobre isso. Mas, basicamente, nós estamos falando sobre o filho de Jared e não sobre o filho de Caim, tá? Deixando isso bem claro para vocês aqui, tá bom? Pois bem, vamos continuar aqui para você poder entender, tá? 200 dos anjos desceram do reino celestial ao cume do Monte Hermon e ficaram tão impressionados com as belezas das mulheres que, usando seus novos corpos avatares, fizeram SEXO com elas. E o que acontece é que os anjos, eles, apesar dos vigilantes terem um formato humano, ainda assim, esse não é um corpo propício para isso. Eles precisam se modelar, né? O universo, ele é plasma, ele é plasmático. Qualquer existência que não consiga suportar o plasma é desintegrada. Então, os anjos, apesar de serem divinos, eles têm um formato diferente, muitas vezes brilhante, luminoso. Por que eles são luminosos? Porque a força eletromotriz que rege dentro deles é uma barreira de proteção para esse universo que assim conduz. Então, todo anjo brilha, porque eles precisam daquela proteção para passar pelo plasma. Só que, descendo aqui na Terra, eles precisam remodelar o seu corpo. Você tem que lembrar que um anjo tem um QI de 4, 5, 6, 10 mil. O QI desses caras é muito acima da compreensão humana. Tudo que eles leem, eles gravam, eles nunca esquecem de nada. Eles são excelentes em matemática e aritmética, conhecem toda a criação divina de Deus e sabem trabalhar em cima de muita coisa. Então o que eles fizeram? Assim que eles decidiram deserdar do céu, eles simplesmente remodelaram o seu corpo de tal maneira que fosse compatível com o gênio humano, tá? Foi isso que eles fizeram. E isso provocou a ira do Criador, a ira de Deus, tá? Ou você pode conhecer como Javé, que é a tradução de Senhor, tá? E de acordo com a Bíblia, a consequência dessa miscigenação entre os caídos e os seres humanos mortais levou à criação de uma prole meio angelical e meio humana, de seres híbridos. Primeiramente, os elfos, tá? E você vai entender que eu vou falar um pouco aqui. Essas crianças híbridas eram chamadas de Nefilins e eles eram a raça de gigante. Porque os seres humanos, antes do dilúvio, a média de estatura era de 60 metros, que é a mesma estatura de um querube, de um querubim. Os Santos Sentinelas são a única classe de anjos que tem 3 mil metros de altura. Porque são anjos de batalha, anjos tipo assim, anjo da desolação humana, que vai destruir a humanidade com uma única porretada. Esse são os sentinelas. Os vigilantes não, eles têm um tamanho parecido com o dos seres humanos naquela época, tá? Só que aí, o que foi criado, a primeira prole, né, entre esse cruzamento de anjos com seres humanos,
A primeira foi uma prole que não foi controlada. Foi a emoção de estar com uma mulher fez com que os anjos se enamorassem delas. E sem o pleno entendimento do assunto, criou-se gigantes. Como é que esses gigantes nasciam? A gestação deles não era gestação de 9 meses, era uma gestação mais rápida, quer dizer, no espaço-tempo deles, né? Porque para nós, naquela época, os caras viviam muito mais. Mas era mais rápida e geralmente a mulher não suportava. Nenhuma mulher suportava a geração do nascimento do seu filho. Então, quando nascia o filho, aquela mulher que se relacionou com o anjo morria. E aí aquele filho ele crescia muito rápido, em questão de centímetros em centímetros por dia, numa velocidade astronômica. E rapidamente esses anjos que nasciam pequenos, estavam imensos. Só que excedendo 60 metros, e a Terra era muito maior que agora, eles continuavam crescendo, 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 até chegar a um cume de ter nefilins de 1.000 metros de altura. Às vezes, umas alturas assim absurdas. E aí, o que aconteceu o quê? Vocês vão entender a história. Eles ficaram imensos, 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 imensos. Essa foi a primeira criação, né? A primeira criação. E aí a coisa saiu do controle. A segunda criação já foi mais remodelada, que é conhecido como os elfos, tá? Que já é algo menor, mais inteligente intelectualmente. Você vai entender a história aqui, tá bom? Olha só, os anjos caídos ensinaram às suas esposas e filhos uma variedade de novas habilidades tecnológicas, inclusive discos voadores, abertura de portais, tudo isso aqui veio deles. Conhecimento mágico nada mais é do que a ciência, você saber empregar a ciência com sabedoria. E sabedoria oculta, né, coisas que não deveriam ser reveladas aos seres humanos, principalmente a abertura de portais. Isso sugere que as habilidades psíquicas e os poderes mágicos eram originalmente uma herança ancestral do reino angélico dado aos primeiros seres humanos. O que acontece é que vários e vários filhos de Deus eram conhecidos como gloriosos de sua época. O que acontecia é que os anjos eles têm telepatia, eles conseguem ler sua mente. Essa herança de ler a sua mente foi passada para os filhos. Os anjos conseguem levitar e voar, mesmo sem a ajuda das asas. Né? Mesmo sem a ajuda das asas. Por quê? Porque o anjo ele consegue manipular as partículas das matérias, o campo eletromagnético da Terra, facilmente. Então ele exerce uma força na matéria e consegue empurrar o seu corpo para cima. Não me pergunte como, porque eu não sou capaz disso. E eles conseguem fazer isso. E isso também, esse conhecimento de sabedoria foi repassado para os seres humanos. Tanto é que no mapa do Urbano Monte, é dito que no fim do mundo, né, lá próximo da Argentina, existia uma raça de seres humanos que foi próximo da Arca de Noé, onde foi construída, seres humanos que voavam e acendiam o céu em luzes. Depois essa raça desapareceu. Ninguém não consegue falar, mas há 500 anos atrás alguém falou que esses caras existiam. Tá? E aí na fala, né, e depois eles foram conhecidos como, em termos espirituais e metafóricos, como bruxo, elfo, fada, e tudo aquilo que você conhece, todo aquele misticismo, né? Elfo, fada. O que é uma fada? Assim, hoje em dia é um ser pequenininho, mas o que é uma fada? É uma mulher, ela é iluminada, ela brilha. Eu já falei que o brilho está correlacionado à sobrevivência no plasma. Então ela brilha, ela voa, né? E isso despertava o interesse da humanidade. Pô, então uma mulher voando e brilhando deve ser uma deusa. Então a coisa saiu muito do controle, tá? No livro de Enoque, ele diz que o líder dos anjos era chamado Azazel. E ele era frequentemente identificado como Lúcifer, portador da luz, ou Lumiel, a luz de Deus. Ele ensinou os homens a forjar espadas e fazer escudos e couraças. Azazel também lhe ensinou metalurgia e como extrair da terra e fabricar diferentes materiais. As mulheres ensinou a arte de fazer pulseiras, enfeites, anéis e colares com pedras e metais preciosos. Ele também mostrou como embelezar as suas pálpebras. Aí eu não sei o nome disso aqui, do termo que eu usado. E usou truques cosméticos para embelezar e atrair e seduzir os homens. Né? Então as mulheres elas eram mais rústicas. Elas não alisavam cabelo, não usavam maquiagem. E após esse conhecimento, elas passaram a ter o cabelo mais liso, mais sedoso, a usar maquiagem, traços mais bonitos, que despertavam o interesse. Tu pega sem brincadeira, tu pode pegar um defunto. Se você maquiar o defunto, ele fica parecendo que tá vivo. Sem brincadeira. Né? Esse é o poder da maquiagem, da feitiçaria. Né? E aí, olha só.
A partir dessas práticas, Enoque diz que surgiu muita impiedade e homens e mulheres cometeram fornicação. Foram desencaminhados e se tornaram corruptos em seus caminhos. Quando eu falo fornicação aqui, você tem que lembrar que não existia casamento, meu irmão. Não existia casamento. O homem não se juntava a uma mulher. Isso aí veio depois. Então, você imagina uma grande. Eu não posso nem falar a palavra aqui, né? Azazel, o líder dos vigilantes, como mencionado antes, foi identificado como luz. No Alcorão, já vamos mudar um pouco aqui a crença, tá? No Alcorão, é dito que Lúcifer, né, aí tem o nome dele aqui, ó, no Alcorão, se rebelou contra Alá. Né? Alá é o mesmo Deus dos hebreus. Três culturas, cristão, judaica e a religião do Islã, fazem referência ao mesmo Deus, tá? Incrivelmente sim. Se rebelou contra Alá porque ele foi dito para se curvar e adorar o homem da terra, nascido do barro, Adão, e o recusou. Então, lá na cultura do Alcorão é dito que Lúcifer caiu em transgressão por não adorar ao ser humano. Eu não sei se foi bem assim que a coisa aconteceu. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Então você imagina que você tem classes de anjos, né? E o homem, ele foi criado à sua imagem e semelhança. Então, quando a gente não sabe como era Adão, mas o que acontece é que era um ser divino. Se os anjos querubins temiam Adão, ele tinha algum resplendor. E aí, o Lúcifer, que foi um dos primeiros anjos a serem criados, talvez o primeiro anjo, né? De uma alta hierarquia, decidiu não adorar a criação de Deus de alguma maneira que a gente ainda não consegue compreender. E isso, né, fez com que ele fosse precipitado na Terra. Tá? Agora, o entendimento dessa passagem ela é muito obscura porque não tem um detalhamento bíblico falando do porquê que ele não quis adorar, né? Mas sim de uma maneira sutil. Então, eu deixo resguardada essa parte para o entendimento de que você tiver com Jesus. Você pergunta para ele, tá? Mas eu, francamente, não faço ideia, porque eu não ia adorar. Vamos ser honestos, se Deus criasse o ser humano, eu ia adorar o ser humano? Não. Agora, eu não consigo ter, com QI de 110, 115, eu não consigo ter entendimento de uma coisa que é divina e celestial, entendeu? Então, assim, até aqui eu consigo te explicar. Ele foi forçado a lutar uma batalha no céu com o arcanjo Miguel, comandante dos exércitos do Senhor. Como resultado, ele, né, e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu. É aquela famosa, um terço das estrelas caíram. Né? E eles caíram na terra. Aqui Lumiel se tornou o senhor do mundo. E na mitologia cristã ele foi falsamente identificado como Satanás. Satanás é pai da mentira. Né? Aí ele foi identificado. Quando fala que um anjo encarnou, ele não nasceu como bebê. Não é isso. Ele usou um corpo, um avatar. Eles usaram tecnologia para a criação de um corpo humano. Tá? Você já viu os chineses já desenvolveram um sistema de casulo que gera o bebê fora do ventre da mulher? Os 2023 já tem aquele casulo que gera. Imagina só um casulo que gera um ser humano já com 30 anos de idade, só que sem uma alma lá dentro. Então foi isso que eles fizeram. E aí eles passaram a usar aquele avatar. O termo correto muito se diz encarnação, mas na verdade é avatar. O termo correto é avatar. Azazel também é representado como um ferreiro e feiticeiro ou mago que trabalha com fogo. Ele também foi comparado ao primeiro ferreiro bíblico Tubal-Caim, né, que é o primeiro homem de ferro. Eu vou trazer depois um e-book para vocês, mas Tubal-Caim foi o primeiro homem de ferro. Sabe quando você assiste lá o Hollywood, você vê lá disco voador, alienígena, tentando destruir a Terra e não sei o que, aqueles filmes de Hollywood? Sabe quando você olha para o primeiro homem de ferro? Tu tem o Tony Stark, ele é sequestrado por uma milícia, ele vai lá dentro de uma caverna. Ele entra, um príncipe entra dentro de uma caverna, junto com o seu tio, que é aquele Irã Abif lá, que é aquele cara que ajudou ele, entra na caverna e dali ele sai com conhecimento, erguendo-se aos céus. Exatamente a história do Tubal-Caim. Tubal-Caim, um príncipe, entrou no subsolo da terra. Ele foi a buscar sabedoria no subsolo, entrou como príncipe e saindo dali ele saiu mudado, erguendo-se ao céu, voando aos céus. E é dito que o Tubal-Caim foi o primeiro homem de ferro na história, que ele foi se desenvolvido um traje metálico super tecnológico que era capaz de fazer com que ele voasse. Agora, como que isso aí
humanamente fosse real, não sei. Se o ser humano consegue imaginar as armaduras do Homem de Ferro, imagina o que os caras não desenvolveram lá embaixo. Então ele é conhecido como o primeiro Homem de Ferro, tá? Um descendente de Caim, né? O nome real de Azazel foi traduzido de várias maneiras, como Deus da vitória, força de Deus, Deus forte, até mesmo Deus bode, tá? No Apocalipse apócrifo de Abraão, peço perdão, ele é chamado de o Senhor dos Pagãos, sugerindo que ele era originalmente um deus pagão. Ele também foi identificado como a serpente. No mito edêmico, ele seduziu a primeira mulher, a mãe de todos os vivos, Eva. Existe uma história alternativa, eu não concordo com ela, tá? Para mim, eu acredito que a sedução de Eva, a transgressão, veio não por manter contato com Lúcifer. Até porque Lúcifer, ele não é um Witcher, ele não é um vigilante, ele não tem formato humano. Ele tem formato de dragão. Dragão não tem como coabitar com mulher. Então, ele tem um formato humano, né? E a gente viu a transgressão dos gigantes que nasceram em Gênesis 6. Como é que deu aquela bagunça toda. Então, isso não aconteceu com Eva, tá? Então, mas existe uma versão alternativa que diz que Lúcifer coabitou com Eva e deu origem a Caim, tá? E Abel foi a origem de Adão, tá? Aí existe um fato científico que uma mulher ela pode engravidar de dois homens ao mesmo tempo, né? Tendo nas duas placentas dois filhos de homens diferentes. Isso já aconteceu na história da humanidade. Tá? Então existe esse mito edêmico. Comprovar a veracidade ou não, eu não posso falar. Eu creio na versão original, porque a bagunça veio em Gênesis 6. Mas, né, eu preciso falar para vocês que existe essa história, né, do mito edêmico, ok? E é um texto persa conhecido como, aí eu não sei falar esse texto aqui, o livro primordial. Né? Diz que o anjo Azazel se recusou a reconhecer a superioridade de Adão sobre os anjos. Como resultado, Alá o expulsou ele e seus anjos rebeldes do reino celestial para viver na terra. Lúcifer foi precipitado na Terra, não foi precipitado em nenhum outro reino. Né? Quantos reinos que não existem, o tamanho exorbitante da Terra, múltiplas terras, ele veio direto para cá. Em Levítico, né, e no manuscrito do Mar Morto, um curioso ritual hebraico é registrado que apresenta Azazel como o nome de bode expiatório. Tá? Olha só, você já ouviu falar sobre bode expiatório? Aqui, ó, a origem do termo bode expiatório. Que é o quê? Que assume os pecados comunais de Israel. Diz que o sumo sacerdote, Arão, tirou dois bodes do rebanho e lançou a sorte. Adivinhação praticada para escolher qual deles seria o bode expiatório e sacrificado como uma oferta pelo pecado. Os pergaminhos dizem que o sumo sacerdote confessou todas as impurezas dos filhos de Israel sobre a cabeça do bode Azazel, por isso nunca aceite imposição de mãos. Imposição de mãos, você está transferindo os pecados de uma pessoa para outra. Jamais, em nenhuma hipótese, seja grego, romano, seja o que for, cristão, adventista, jamais, nunca aceite a imposição de mãos. Se não for Jesus Cristo impondo as mãos na sua cabeça, não aceite. Não aceite. Não aceite a imposição de mãos, porque é uma transferência de pecado, de transgressões, e a sua vida vai virar uma miséria se você aceitar isso, tá? Então, olha só, os pergaminhos diziam que o sumo sacerdote confessava os pecados dos filhos de Israel sobre a cabeça do bode, exatamente desse formato aqui. Por meio desse ato ritualmente simbólico, ele transferiu para o infeliz animal todas as suas culpas e pecados, para que ele pudesse ser absolvido deles. A cabra, então, era lançada no deserto para, eu não posso falar a palavra aqui, ou jogada do penhasco, né? Esse conceito foi antigo e arqueótipo do bode expiatório sacrificado pelos pecados da raça humana e abandonado no deserto. É um motivo poderoso que aparece várias vezes nos mitos bíblicos, tá? Hoje em dia, o povo judeu usa a galinha, né? Eles pegam a galinha lá, fazem a transferência do pecado, pega a galinha e é aquilo. Mas no passado era bode, tá? Então eles faziam isso com bode. Eu acho que, de alguma maneira, as pessoas deviam ficar muito ofendidas com os bodes, né? E aí eles mudaram pra galinha, não sei, e aí virou aquela história deles, tá?
Mas daí é a religião deles, eu não vou me interferir aqui. Isso pode ser visto na história de Caim, em que se torna um errante exilado na terra, após ser marcado por Deus com um sinal na face e banido a leste do Éden. Né? Em uma lenda judaica, o sábio rei Salomão, um poderoso mago que pode convocar e controlar demônios. Lembra que Salomão é mago, é feiticeiro, tá? Caiu não posso falar a palavra aqui, porque se misturou com os deuses estrangeiros e das mulheres estrangeiras do seu harém, né? Salomão, não coloca na sua cabeça que Salomão acreditava em Deus, não. Que Salomão era mago, era feiticeiro, era bruxo. E bruxo de alta hierarquia, tá? Ele foi forçado por Deus a deixar Jerusalém e vagar pelo deserto disfarçado de mendigo. Quando Jesus foi crucificado, ele simbolicamente assumiu o papel de bode expiatório, sacrificar o que morre para limpar os pecados da humanidade. Então, da mesma forma que o povo judeu usa o bode ou usava, né, para tirar os pecados do mundo, Jesus Cristo foi da mesma forma a ovelha que foi sacrificada para tirar os pecados do mundo, tá? Olha que coisa interessante aqui. Na tradução cabalística, Naamã, né, a irmã do primeiro ferreiro bíblico, Tubal-Caim, seduziu Azazel e ela foi associada a Ishna, que é uma referência a hinduísta do povo da Ásia, tá? Persa Ásia. Então o que acontece? Olha só, Semiasa é visto como um emissário de Lumiel ou um dos seus avatares, um ser divino, né, em forma humana. Ele não apenas se apaixonou por mulheres humanas, mas também pela divindade babilônica Ishna, a deusa do amor e da guerra. Ou seja, Semiasa ele se apaixonou pela irmã de Tubal-Caim, cara. Né? E ela prometeu, molhar o biscoito com ele, se em troca ele revelasse o nome secreto de Deus. Né? Porque naquela época as pessoas conseguiam pronunciar o nome de Deus porque as pessoas eram semelhantes ao Altíssimo, tá? Quando Semiasa disse a ela, né, ela usou esse conhecimento proibido para acender as estrelas. O nome de Deus me parece ser uma chave para você acessar qualquer coisa, sem limitações. Por isso que ele é proibido aos seres humanos, proibido à criação. Enquanto isso, os outros vigilantes foram cercados pelos arcanjos e punidos por Deus. Semiasa voluntariamente se arrependeu do seu erro e se sentenciou na constelação de Órion. Né? E aí, se você analisar as prisões, as estrelas, e assim, tirar aqueles telescópios maluco que não mostra nada, tu pegar uma câmera hoje que dá um zoom do cacete, tipo uma Nikon P200, o cara vai lá no zoom eterno ali, você vai ver que as estrelas elas parecem luzes flutuando em água. Né? É justamente uma energia plasmática luminosa condicionada à água primordial, ok? E aí disse que ele se sentenciou na constelação de Órion, ok? E Órion é uma referência muito grande a anjos caídos. Como vimos, o resultado final das relações ilícitas entre os vigilantes e as filhas dos homens foi de acordo com a propaganda, judaica, o surgimento de uma raça monstruosa de gigantes, que eu não posso falar aqui, bélicos e bebedores dessa palavra aqui, ó, que eu não posso nem falar o nome aqui, chamado de Nefilins, né? A Gênesis descreve, né, de forma menos dramática, como poderosos de sua época, mas eles eram os bichos loucos mesmo, meu irmão. Eles eram os verdadeiros giburins, tá? No início, eles foram alimentados com maná, ambrosia ou comida dos deuses. Né? Então, isso aqui não está no cânon bíblico, mas sim nas versões que não são ecumênicas. Mas é dito que Deus ainda assim deu direito a esses seres de se prostrarem ao Criador. Né? Então ele trouxe maná para esses caras. Porque você tem um ser de 2.000 metros de altura, não tem como se alimentar com pera, com maçã. Não tem como alimentar esses seres com mais nada mesmo. Os seres são imensos. E aí o que acontece é o seguinte. Você tem uma humanidade com centenas de bilhões de pessoas. O que eles vão fazer? Vão soltar os seres humanos. Então Deus, no início, tentou alimentar eles com maná, né? Para impedi-los de consumir a carne, né? Eu não posso falar a palavra aqui, humana, né? E eles rejeitaram. Eles abateram animais para comer e então começaram a caçar os homens, né? E referências adicionais também sugerem a experiências que levaram à criação de monstros pelo cruzamento de animais quimeras, como espécies diferentes não relacionadas. E aí, meu irmão, você tem os filhos dos gigantes. Que os gigantes eram, assim, a primeira criação, a primeira leva desses filhos dos anjos eram seres perversos.
mas eram seres que, de alguma maneira desconhecida, conseguiram criar quimeras, esfinges, seres centauros, seres que hoje são mitos para nós, lendas. Mas é dito que foi por conta desses caras que tudo isso nasceu, tá? O livro do Jubileu diz que os arcanjos amarraram os vigilantes nas profundezas da terra, aqueles que transgrediram pelo Monte Hermon, nas profundezas da terra, e na tradição judaica eles estão aprisionados em um misterioso segundo céu. Aí fala que Lúcifer está no segundo céu também, tá? Então nós temos o primeiro céu e o segundo céu. O primeiro céu é o que nós estamos. O segundo céu que está acima do domo, né? É basicamente isso. No entanto, também é dito que alguns desses poderosos guerreiros têm um lugar especial reservado para eles no Sheol, o submundo judeu. Lá dizem que estão em estado de êxtase, com escudo e lança intactos, tá? Simbolicamente, Lúcifer, ou Lumiel, é conhecido como o Senhor da Luz. E é o primogênito da criação. Ele representa a energia cósmica ativa do universo e foi identificado como fogo, portador da luz, que trouxe fogo ao homem, poder fálico, pensamento independente, consciência, progresso, liberdade e independência. A fundadora, né, da Sociedade Teosófica, Helena Blavatsky, descreveu ele como portador da luz, tá? Como o espírito de iluminação intelectual e a liberdade de pensamento, sem cuja influência a humanidade não seria melhor do que os animais. Então a Helena Blavatsky, ela nivela os homens aos animais e nivela que o anjo Lúcifer é o portador da luz. Eu discordo disso aqui, mas é importante ressaltar essa parte bíblica. Na Bíblia, Lúcifer é frequentemente descrito como forma reptiliana. Coloca na sua cabeça. Não podia ter falado essa palavra aqui, mas coloca na sua cabeça que Lúcifer ele é um réptil parará-pururu liano, né? Ele é um quê? O Lúcifer ele é um serafim. Não é um querube, não é um querubim. Ele exerce a função de querubim, mas ele não é querubim, ele é serafim. E seraf, a palavra seraf em hebraico é serpente alada. Ele é um dragão brilhante, luminoso ao céu. Ok? Então ele é conhecido como um dragão, a antiga serpente, tá? E no ocidente essa criatura é um símbolo do mal e do poder do caos. Abaixo está a imagem do Panteão Sumérico, tá? E o que é essa imagem do Panteão Sumérico aqui? Cara, você vê culturas suméricas, babilônicas, mesopotâmicas, culturas até mesmo egípcias, fazendo referência ao quê? A anjos alterando o DNA, o genoma humano. Então, isso aqui é como se fosse o DNA dos seres humanos, a árvore da vida, o DNA dos seres humanos. Você vê anjos, ok? Ó, cabeça de águia, querubins, que um terço dos anjos foram precipitados na terra, né? Influenciando reis. Aqui tem 2 reis suméricos, influenciando reis, amando de uma serpente. Tá vendo quem é essa serpente aqui? Lúcifer, amando de uma serpente para a alteração do DNA dos seres humanos, tá? É só para deixar isso aqui bem claro para vocês. Então, a história ela é muito mais profunda do que nos é falado. Então, se você for analisar a história de Enoque, os vigilantes e tudo mais, você vai ver que os vigilantes eles são anjos semelhantes aos seres humanos que transgrediram e vieram à Terra. Você tem os anjos, um terço dos anjos do céu, que foram precipitados na terra por não querer adorar o homem, né? Adorar Adão, e que simplesmente passaram a interferir na criação divina de Deus. Você tem os seres humanos, os reis e poderosos, se misturando com esses anjos e criando seres humanos alterados, parará-pururu geneticamente. Você tem mulheres coabitando com anjos. Olha a confusão que é a Terra, meu irmão. Olha a confusão que é a Terra. E como se não passasse todos os grandes problemas, você tem a criação de quimeras, que é a criação dos nefilins ainda, que mexeram com a criação de animais híbridos, né? Então gerou-se uma confusão, um caos astronômico na Terra. Tanto que Deus terraformou a Terra. Os cientistas eles vão descrever como a era paleolítica, a era paleontóloga, a era pré-histórica, a era dos dinossauros. Eles têm referências que na era dos dinossauros a gravidade da Terra era menor, a pressão atmosférica era maior e o nível de oxigênio era muito maior, proporcionando gigantismo. Uma libélula que tem hoje
seus 20, 30 centímetros, tinha 2, 3 metros de comprimento. Um peixe que tem 10, 15 centímetros tinha 2 metros de comprimento. Uma barata ficava gigante. Então, na era paleolítica, os animais, principalmente os insetos, eram imensos. Isso aí já é um senso comum da academia científica. Agora, o que acontece é que essa era, para nós, é conhecida como era pré-diluviana. E nessa era, os seres humanos habitaram também. Que a gente já tem imagens em paredes de cavernas de dinossauros e seres humanos coabitando entre si. Tá? Então acontece, nessa era os seres humanos eram grandes. Depois do dilúvio, foi uma guerra plasmática, foi uma coisa absurda, gigante. A Via Láctea, que você conhece, é uma rachadura no domo. A coisa foi bizarra, foi a maior guerra que já... A verdadeira guerra nas estrelas, né? E aí houve uma mudança do epicentro todo da Terra. Deus terraformou a Terra novamente. Ele alterou a gravidade da Terra, tornou muito mais pesado a Terra do que antes, tornou a gravidade da Terra insuportável para seres gigantes, ok? Além disso, ele tornou o ar mais rarefeito, tanto é que todo fóssil de dinossauro parece que o dinossauro está tendo asfixia. Pode perguntar a qualquer historiador que estuda a história dos dinossauros. Pode perguntar para qualquer um deles. Todo dinossauro parece que está asfixiado. E aí tirou o oxigênio, deixou mais rarefeito. E todo animal que não esteve presente na Arca de Noé, o dirigível, né, segundo o Zé Ramalho, que na verdade eu tenho o entendimento que aquilo ali é até mesmo uma arca, um disco voador em formato de arca. Todo animal que não estava ali dentro, ele foi erradicado na Terra. Os animais que estavam presentes na arca, eles foram modificados. Isso é óbvio, um animal gigante não podia mais existir naquela situação. Foram modificados para que eles pudessem se comportar a nova Terra. E aí o que acontece é o seguinte, até a geração de Noé foi modificada para se comportar a Terra. Só que o Noé, ele tava, imagina, ele foi o último gigante. Noé, ele simplesmente estava com uma pressão atmosférica mais forte do que antes, um ar mais rarefeito. Primeira coisa que ele fez quando ele saiu da arca foi a produção de vinho para se beber. Por quê? Desde os tempos antigos, quando você tá para morrer, é se dado vinho ao homem. Isso aí é um fato histórico, mitológico e antigo, que hoje já é comprovado pela ciência. Então, na época do passado, até o período renascentista, dos reis e poderosos, já é falado, a pessoa quando estava no seu leito, já estava dessa para morrer, eles começavam a entregar vinho para a pessoa. O vinho, ele combate a dor, combate as dores musculares, combate um monte de coisa, deixa a pessoa mais feliz, e aí você vai tomando vinho, porque você sabe que ali são seus últimos dias. E não por ter passado aquela situação pesada, ele começou a tomar vinho, vinho, para poder suportar aquela situação, tá? Então foi um período pesado. A carga que Noé carregou, pregar durante 100 anos, construir uma arca e sobreviver num ar rarefeito com uma gravidade absurda, foi algo pesado. Não podemos tirar o mérito dele, né? Porque ele cometeu, não. O cara é perfeito, só Deus, né? Então, assim, essa é a história que é se falado sobre Eva, Azazel, Lumiel. E esse PDF você encontra no nosso veículo de Telegram aí oficial, tá? Para você poder baixar, você pode baixar e conhecer aí. Peço para deixar o seu like, isso é muito importante para ajudar a divulgar esse projeto. Não custa nada você vir aqui embaixo e deixar o seu like, tá? Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, tá? E quem quiser conhecer meu trabalho, é preciso verificar a disponibilidade de vagas, se está aberto as vagas ou não. Aí você vem aqui embaixo, aqui Nova Turma, e dá uma conferida, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa história, tá? E em breve eu trago mais para vocês. Mas o que me motiva a trazer mais histórias como essa, vídeos que chegam a facilmente 50 minutos para mais, o que me motiva é necessariamente que vocês estão assistindo, né? Porque a partir do momento que vocês não vão mais assistir esses vídeos, eu vou começar a falar de outras coisas, de coisas mais simples, de vídeos mais aleatórios e a coisa mais... Agora, se vocês derem ênfase e força a esse projeto, vou continuar trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.